Bom, gente, estamos começando mais um Rudá Analisa, tendo como tema hoje o que é um novo PT. Eu queria, antes de mais nada, dizer o seguinte: vocês sabem que nós da Cultiva fazemos esses videocasts e os podcasts gratuitamente, distribuímos gratuitamente, porque o nosso interesse é a gente criar uma comunidade progressista no Brasil, reflexiva. Pelo menos a gente colocar o nosso tijolinho nessa história. Não tem aquela leitura liberal, cada um faz a sua parte? A gente não é liberal, mas para usar a frase, a gente tenta fazer a nossa parte. Para a nossa parte ter algum impacto, você tem que fazer a tua. Qual é a tua? Primeiro, é você se inscrever no nosso canal. Você sabe que a gente tem um projeto de ter 2 milhões de inscritos no nosso canal. Nós estamos ainda longe, mas vocês sabem que Deus é brasileiro e brasileiro nunca desiste. Então, a questão básica é, se inscreva. Nós temos um canal no YouTube e aí você pega e clica no sininho para ser informado quando a gente posta alguma coisa nesses canais. Além disso, a gente tem canal no Spotify, é só você entrar no canal, colocar Instituto Cultiva, e nós temos canal no Instagram. A gente queria que você divulgasse esse link. E mais do que tudo, manda suas observações, isso é um feedback para a gente, suas perguntas, porque vocês sabem que além do Rudá Analisa, nós temos o Fala Rudá, que é respondendo suas perguntas. Então mande a pergunta pelo chat desses canais ou pelo nosso número de WhatsApp, beleza? Vamos lá então, como eu disse, o tema é o novo PT. Bom, gente, para a gente falar sobre o novo PT, nós temos que falar do velho PT, né? Porque vocês lembram que na dialética é o seguinte, só existe férias porque a gente trabalha. Se a gente não trabalha, não são férias, é vagabundagem, né? E a mesma coisa é isso, para a gente falar do novo, tem que ter o velho, porque senão não é novo, é igual. Né? Então, o que era o velho PT? Eu sou fundador do PT, então posso dizer com muita tranquilidade o que era o PT. O PT foi um partido de massas e socialista. O que significa isso? Significa que o socialismo que o PT se identificou quando da sua fundação era um socialismo antissoviético. Aí começa com alguns petistas ou simpatizantes que não sabem da história do PT e acham que o PT apoiava toda a esquerda. O PT não apoiava a União Soviética, porque achava que a União Soviética tinha criado uma burocracia estatal que sufocava a auto-organização dos trabalhadores. Isso tem alguma importância para a esquerda? Tem, sabe por quê? Porque o Marx sempre falou, e a esquerda histórica do mundo todo, sempre falou que era necessário destruir o Estado, não é só o Estado burguês, é destruir o Estado, para implantar a auto-organização dos trabalhadores que, em determinado momento, nem precisariam trabalhar. Porque as indústrias e as máquinas fariam aquilo que os humanos desejassem. Então, diz o Marx, eu acho que na ideologia alemã, que de manhã, no mundo comunista, a pessoa podia sair para pescar, à tarde, se ele quisesse, pintar, à noite trabalhar numa fábrica, mas ele não teria mais necessidade de trabalhar. Então, o PT achava que o caminho, principalmente depois do stalinismo, que a União Soviética seguia, não era o caminho que um partido dos trabalhadores e não para os trabalhadores desejava. Por causa desse dos trabalhadores, o PT também era contra o trabalhismo, contra o varguismo, contra, portanto, até o Brizola e o brizolismo. Essa é outra confusão que petista e simpatizante do PT faz. Fala, ai, que saudade do Brizola. Bom, pode ser saudade tua, porque o PT não tem saudade nenhuma, né? Embora fosse um aliado. Por que era contra? Porque o PT criticava, na época da fundação, logo depois, o secretário-geral nacional do PT, que era o sociólogo Francisco Verfort, ele escreveu textos contra o populismo varguista. Ele vai dizer que o populismo varguista, ele tem um livro muito importante sobre isso, nós vamos colocar a capa aí do livro, sobre populismo na política brasileira, o Verfort, ele, secretário-geral nacional do PT, ele vai dizer que o populismo varguista, ou do Brizola, era uma classe média que dizia representar os interesses dos trabalhadores. Então era uma espécie de vanguarda demagógica que dizia eu sou igual quando não era igual. O PT nasce com a ideia dos trabalhadores se autogovernarem. Não é a classe média, portanto aqui você já viu uma diferença. Hoje, quem dirige o PT são parlamentares, ou altos dirigentes, inclusive de governo. Esse pessoal se transformou, a política se transformou em profissão deles.
Ou seja, o PT deixou de fazer valer aquela base do pensamento da sua fundação, que era criar um partido que alavancasse, fosse o lugar de organização dos trabalhadores brasileiros para eles assumirem o poder. E não ter uma classe média ou um segmento profissional representando eles. Por causa disso, o PT tinha na democracia direta e na democracia de base os seus principais valores. Por isso, na época, o PT tinha núcleo de base. Eu participei de núcleos de base. Por exemplo, em São Paulo, onde eu morava, eu participava de diretório zonal dos bairros, né? E, muitas vezes, no diretório que eu participava, apareceu o Suplicy, por exemplo. Perdizes tinha uns nomes peso pesado, né? E ele ficava na fila para falar. Ninguém dava qualquer deferência. É por isso que na época de criação do PT, e na primeira década de 1980, os deputados, eles tinham que discutir o que eles iam fazer em plenárias dos seus apoiadores de massa, gente. Eu já falei em outros momentos, né, do Geraldinho Siqueira, que era deputado estadual, mas não era só ele, não. O próprio Guxiquem, que era mais centralizador, o Gumercindo Milhomem, né? Bom, todos os deputados do PT, eles tinham como base essa ideia de tomar decisão em assembleias abertas, plenárias. E muitas vezes ele tinha que recuar em função do que a plenária decidia. Era o chamado mandato popular. Então o PT nasce com essas características de disputa e de construção do poder popular. E não de um partido que ganha eleição apenas. Não era ganhar eleição para quê? Todas as direções do PT ficavam muito preocupados em como negociar com o poder, com os governadores, com empresários, porque isso vinha do movimento sindical, do que era chamado sindicalismo autêntico, né? Ao qual o Jacob Bittar, o Guxiquem, o Lula, o Gumercindo Milhomem, uma série de outros líderes, inclusive na área rural, como Avelino Ganser, né, no Pará, né, o pessoal dos Seringueiros, né, e assim por diante. O PT nascia, portanto, dessa ideia de que quando você negocia, você tem que ficar atento se você não vai ser cooptado pelo poder. Porque como o partido representava a classe trabalhadora, não dava para na negociação você ter alguma vantagem pessoal, porque você representava a classe, e nem mesmo da tua categoria apenas. Por isso, todas as organizações petistas ou vinculadas direto ou indiretamente ao PT sempre tinham pautas nacionais, além da local e da categoria, quando era questão sindical. Além do sindicato, vocês já viram que tinham intelectuais como Vefor, Marilena Chaui, Éder Sader, e daí por diante, de esquerda, que faziam críticas à União Soviética. Alguns deles com uma tradição, uma origem, inclusive em movimento guerrilheiro. Pois bem, mas você tinha também correntes trotskistas, portanto, anti-stalinistas, e a Igreja de Esquerda da Teologia da Libertação. Todos eles falavam da auto-organização da classe trabalhadora. Isso era o PT. O que muda no PT? A candidatura do Lula. Na verdade, nós temos um primeiro pit stop em 1983. O PT participa da primeira eleição para governadores, deputados da sua história. Ele é fundado em 80. E o resultado eleitoral ficou muito aquém do que se esperava, embora não tenha sido ruim. O Lula foi candidato a governador em São Paulo e teve 10% dos votos, né? Mas o fato é que aí em 83 várias lideranças criaram um manifesto que sugeria a reconstrução do partido, sugerindo a construção de uma estrutura interna mais estruturada, e é assinado por 113 pessoas, entre eles o Lula, Zé Dirceu e assim por diante. Foram 113 e é chamado esse manifesto de Manifesto dos 113, depois a articulação dos 113 e finalmente uma corrente majoritária chamada Articulação, que hoje se chama CNB, Construindo o Novo Brasil. Essa é a corrente majoritária do PT, que nem sempre foi majoritária. Ela não foi majoritária no final da década de 80, na primeira campanha presidente do Lula em 89, e também não era majoritária em 92, 93, mas ela, vocês vão ver que ela na história da mudança do PT, qual é o papel dela. O fato é que, depois de 83, essa corrente vai crescendo e vai estruturando uma burocracia gigantesca e pouco a pouco vai defendendo uma ampliação da aliança para ganhar a eleição, principalmente para a presidência da República, em especial depois de 89, para correntes mais de centro.
além das correntes de esquerda, como era PV, PSB, PCdoB e assim por diante. Em 94, o Lula diz, 93 e 94, ele diz, eu só vou ser candidato a presidente de novo se for do meu jeito. E aí ele e o Zé Dirceu atropelam as deliberações nacionais do PT. Então nós temos que ter clareza que o lulismo, a articulação, o CNB, eles impõem uma visão muito mais comportada e institucional. O que quer dizer isso? Focada nas instituições e nas eleições, do que a fundação do PT sugeria que o PT deveria ser. Então, como é mais institucional, pouco a pouco os parlamentares e governantes petistas vão ter mais poder do que os sindicalistas, as lideranças de bairro ou rurais, do que as mulheres, feministas, do que o movimento negro, do que a juventude, que eram os núcleos por segmentos de representação de movimento social. Obviamente que nesse movimento, principalmente a partir da campanha de 94 do Lula, 98 e depois 2002, você vai diminuindo o papel das secretarias nacionais do PT, que era a Secretaria Nacional de Juventude, das Mulheres e assim por diante, e aumenta sindical e aumenta o poder da Fundação Perseu Abramo. E parte do recurso do fundo partidário, que eu vou falar daqui a pouco, vai para a Fundação Perseu Abramo. O que a área de simpatizantes e os militantes de base não sabem é que um dos atritos internos do PT é justamente sobre o dinheiro que vai todo para a Fundação Perseu Abramo e que não vai para as secretarias nacionais ligadas aos movimentos sociais. Ou seja, por que vai todo o dinheiro para a Fundação se nós temos secretarias nacionais e nós representamos organizações de base petistas? Então vocês têm uma ideia de que muito do que acontece no quintal não aparece nunca na porta de entrada do partido, né? No portão de entrada. Essa é uma das mudanças mais importantes. Com o Lula eleito, muda tudo. E eu termino essa primeira parte desse tema, o que é do PT, com a agenda perdida. Vocês estão vendo aí a capa desse texto, você acha facilmente em sistema de busca da internet, é só colocar agenda perdida, ela já vai aparecer e ela está, acho que na Universidade de Colômbia, ela está depositada lá, né? Você entra nos arquivos virtuais da universidade e baixa em PDF. Se você quiser, a gente manda para você. De graça, hein? Bom, essa agenda perdida é uma proposta de economistas liberais, inclusive assinada pelo Samuel Pessoa, que foi o principal nome da elaboração do programa de governo econômico do Aécio Neves em 2014, disputando com a Dilma. Bom, mas não é só eles, são vários economistas liberais, principalmente da Fundação Getúlio Vargas do Rio e da PUC do Rio, 2 centros liberais de formulação liberal do Brasil. Então, a agenda perdida, ela faz uma proposta de uma agenda de transformação do país focada na microeconomia e não exatamente na macroeconomia. Focada, digamos assim, na construção de um ambiente saudável para investimentos nacionais, portanto focado na grande empresa e não nos direitos dos trabalhadores. Para não ficar aqui teorizando, eu vou falar para vocês qual que é o grande tema da agenda perdida, que foi um embate violento no primeiro ano do governo Lula, e ela se impôs através do Palocci, o ministro petista dos empresários de São Paulo e do Rio. É a ideia da focalização das políticas sociais. A ideia, portanto, a ideia da esquerda e do PT é que todas as políticas sociais tinham que ser universais. Direito é sempre universal. Quando você focaliza um grupo, não é mais direito. Aí pode ser interesse, você atendendo um interesse. E necessidade individual. Isso é clássico no estudo sobre direitos sociais. Então, direito é universal. Se é para um, é para todos. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um direito humano, significa que tudo que eu digo que é direito humano, significa que um humano, para pertencer à humanidade, tem que ter aquele direito garantido. Então, se saúde é um direito humano, todos os brasileiros têm que ter direito a acesso à saúde e assim por diante. A ideia da agenda perdida foi, vamos focalizar, é daí que nascem as cotas. Vejam, claro que as cotas avançaram, os direitos, por exemplo, dos negros. Qual que é o problema? Avançou os direitos para quem é jovem negro, porque a criança que está lá na educação infantil, cota não ajuda em nada na vida dela. O problema é que se você pegar
os alunos negros que entram na educação infantil e vai vendo a progressão até o ensino médio, você vai vendo que é um funil. Então, a cota dá direito de acesso à universidade para quem já é eleitor, entenderam? O que é política focalizada e não direito universal? Pois bem, há um debate fortíssimo dentro do PT. A Maria Conceição Tavares é absolutamente contra a política focalizada e a agenda perdida e perde para o grupo do Palocci e para o Lula. Não é à toa que o Lula, a partir daí, chama até o Delfim Neto. Claro que chama o Beluso também, o grande Beluso. Pena que ele é palmeirense, mas ele está chamando também o Delfim Neto, né, o homem do arroxo da ditadura militar, para ser conselheiro dele. Né? E aí muda tudo. Essa é a primeira parte. Vou pegar aqui e a segunda parte é teórica. Se você não gosta de teoria, pula. Só não vou falar onde você pula. Portanto, você vai ter que ouvir. A história básica é o seguinte. O PT, na conjuntura atual, ele pode ser classificado como na teoria da ciência política, principalmente elaborada por dois autores, que você vai ver o nome deles agora, denomina de partido cartel. O que é essa cartelização? O que é partido cartel na teoria desses dois autores, né? O Meyer e Kurtz? Eles dizem que na virada do século XX para XXI já começava a se vislumbrar que os partidos de países democráticos, eles depois que passava a eleição, eles não dependiam mais do eleitor ou do cidadão. Mas aqui a novidade, porque já teve outros autores da ciência política que falavam isso, o que sustentava o poder e a estabilidade dos partidos sem estar ligado aos eleitores e cidadãos? Veja, estar ligados aos eleitores e cidadãos era o PT na origem. Agora, eles estão dizendo, no final do século XX para o XXI, eu não preciso mais do eleitor e do cidadão para viver. Aí qual é, então, a fonte de poder? É o Estado. Ele diz que partido cartel é um tipo de partido que é dominante no século XXI, que ele consegue recursos do próprio Estado para sobreviver. Bom, o que isso tem a ver com o PT? Significa que emenda parlamentar faz com que os deputados do PT, menos conhecidos principalmente, mas não só os menos conhecidos, consigam chegar nos municípios e ser eleitos via prefeito. A emenda parlamentar vai para o prefeito que eu quero, ou às vezes até para o movimento de bairro, e eu amarro o beneficiário pela emenda parlamentar ao deputado, e é, portanto, a sua reeleição. É por isso que nós vamos ver dinastias. Nós temos, não só na direita, mas hoje no PT, várias famílias que elegem seus filhos e netos. Eu não vou citar aqui, porque eu não vou criar constrangimento, porque são pessoas boas, políticos, mas eles vencem a eleição com o sobrenome. Não é exatamente porque são meninos de ouro e tal. É porque é neto da ex-tal, é filho do deputado tal. Nós já temos várias dinastias petistas nos parlamentos brasileiros. E muitos vêm através das emendas parlamentares. Então, assim, ataca para fora, mas a estrutura de poder e a construção das lealdades nos municípios, através de prefeitos principalmente, se dá pela emenda parlamentar. Vocês lembram o que é emenda parlamentar? É um dinheiro que está no executivo, portanto pode estar na secretaria municipal, estadual ou principalmente no ministério, e pela lei o deputado tem condições de pegar uma parte do dinheiro que está no ministério ou na secretaria tal e ele destinar para onde ele quer, para a sua base. Ele está diretamente pegando um dinheiro, por exemplo, do Ministério da Cultura e levando para financiar uma ação no município onde ele tem eleitores. Além de emenda parlamentar, você tem um fundo partidário. O fundo partidário é um fundo que os partidos recebem em função das bancadas que eles têm. Então, quanto mais deputado, maior recurso, e quando você tem uma bancada enorme, o PT tem há anos, já teve a primeira bancada na Câmara Federal, depois segunda, ele está flutuando entre as três maiores bancadas, portanto ele tem muito deputado, ele recebe um fundo partidário enorme, esse fundo partidário financia a sua fundação, o Perseu Abramo, mas também ele é uma estrutura de distribuição interna. Então, quem tem poder
ele consegue também distribuir esse recurso de acordo com a disputa interna. E, finalmente, o fundo eleitoral. O que é o fundo eleitoral? É um fundo de recursos públicos, estatais, portanto, que é distribuído para os partidos, um fundo bilionário, para fazer campanha e, com isso, a intenção é proibir e coibir que as campanhas sejam feitas por doação de empresas que teriam interesses, portanto, seus interesses econômicos definidos como contraparte da campanha. É evidente que continua tendo recurso de empresários, mas agora não é mais a luz do dia, pode caçar chapas vitoriosas numa eleição e assim por diante. Esse fundo partidário, gente, ele é comandado pelas coordenações de campanha e diretórios. Então, ele é distribuído de uma maneira que não é assim tão democrática. Os grupos mais fortes no interior do partido recebem mais dinheiro nas campanhas. Candidatos. Inclusive, quero dizer para vocês lembram que vocês já devem ter ouvido falar da janela de mudança de partido? É um período, então, uma pessoa que é afiliada a um partido, ele não pode mudar de outro, e se mudar ele perde o mandato, né? O mandato é do partido, mas tem um período que é definido como janela de mudança de partido, em que o deputado, ele pode mudar de partido. Como que se dá essa negociação? Se dá assim, olha, no partido de origem, eu vou receber tanto do fundo eleitoral. Se eu vier para vocês, eu vou receber quanto? É assim a negociação. Eu vou falar de uma outra questão que não foi citado por esses autores do Partido Cartel, mas que se soma no Brasil, que são as frentes partidárias. As frentes partidárias significam que um partido A se junta com o partido B e cria uma frente que é registrada em cartório. Do ponto de vista eleitoral, ele funciona como se fosse um partido só. Isso significa que na hora que você define a chapa de candidatos, você que antes definia a chapa a partir do seu único partido, então, obviamente, que aqueles nomes carregadores de voto, né, sempre eram privilegiados até pelo fundo eleitoral e depois se distribuía para os outros, né, que não tinham tanta projeção, mas que estavam se constituindo como forças políticas, né, mulheres, jovens, assim por diante. De repente, com a frente, você vai ter o outro partido que se junta com a frente, com seus nomes mais proeminentes, se juntando com os nomes mais proeminentes do outro partido. De tal maneira que aqueles que estão iniciando a sua vida política eleitoral vão caindo para baixo da fila, inclusive do fundo eleitoral. Isso significa, e eu ouvi de uma feminista jovem falando, esse negócio da frente está destruindo a possibilidade de mais mulheres se elegerem, principalmente jovens, porque eles vão estar no fim da fila. Os parlamentares são brancos, a maioria homens. Adivinha para onde vai o dinheiro? Então, essa possibilidade eleitoral também vem criando um problema para que esses partidos se cartelizem e se fechem numa estrutura de poder que não tem relação direta com uma representação oxigenada, quer dizer, fica um ar viciado com aqueles que já mandam no partido. Você vai criando os donos dos partidos. O que acontece com o PT, ou aconteceu com o PT, depois do famoso processo eleitoral interno democrático do PT? Como que era antes do PED? Antes do PED, a estrutura de eleição das direções no PT, ou o sistema, ele se vinculava com uma lógica congressual. Houve um período em que as teses do partido se faziam no mesmo momento da eleição dos diretórios. Então, eram as convenções partidárias que estão na legislação brasileira. Depois foi se desgarrando o momento de eleição das direções com a estrutura congressual. Mas o momento de eleição sempre estava vinculado, para todos os filiados do partido, ao momento de discussão de teses. A estrutura congressual de defesa de teses significava que a gente recebia como delegado à convenção ou ao congresso do partido um caderno de teses de cada uma das correntes, né, que estavam disputando direção, e também o partido entregavam
uma brochura com todas as principais teses pelos temas definidos para discussão e deliberação. Por exemplo, política internacional, política econômica, luta de massas e assim por diante. Prioridades do partido, eleição. Então nós tínhamos um embate e uma disputa de ideias importantíssimas dentro do partido. E isso politizava o filiado, porque o filiado lá de uma cidade minúscula, como era a minha, Tupã, no oeste de São Paulo, 60 mil habitantes, ele, pelo Congresso, se ele era delegado, ou mesmo antes, para você se eleger delegado, você entrava no debate nacional, no debate sobre o país. Então eu lá no oco do mundo, no oeste, quase Paraná, calor danado, não sei o que tal, 60 mil habitantes, eu estava discutindo o Brasil. Isso formava quadros. O que é o PED? O PED é uma estrutura clientelista de eleição interna do PT. E assim, você tem dúvida que é clientelista? Consulte conhecidos seus que são filiados do partido e fale como é que foi a eleição no seu município, dos delegados. Consulte. E aí você vai ver uma série de denúncias que vem se acumulando porque você começa a ter chapas majoritárias filiando um monte de gente um pouco antes do PED. E muitos filiados que nem sabem por que estão sendo filiados, o que está em debate. E aí começa essa confusão de ter petista que achava que o PT sempre defendeu a União Soviética. Porque ele não está politizado. Ele está num embate de chapas, de candidaturas. Vamos dar uma passada agora, eu vou ler aqui na tela do lado, o que aconteceu no PED em alguns estados. Por exemplo, Minas Gerais, onde eu moro. A Dandara, que era a candidata, parece que preferencial, teve a sua candidatura indeferida porque não tinha quitado as dívidas eleitorais internas. Embora esse seja um tema que sempre gerou embate interno, evidentemente com o partido de esquerda, ele vai criar condicionantes para não ser o tema financeiro o central na escolha da direção. Nesse caso, foi um embate violento, né? E quem se elegeu foi a Leninha com 56,4% dos votos. Vocês vão ver que é um dos menores percentuais de vitória. Aqui o embate, como eu falei que o PT virou um partido parlamentar, é bom que vocês saibam que o embate das duas, na verdade, é um embate de dois deputados petistas federais muito poderosos, que é o Reginaldo Lopes, que foi de uma corrente chamada Mensagem ao Partido, e o Rogério Correia, que sempre foi de uma corrente socialista, dentro do PT. Os dois são federais e os dois têm embates históricos dentro do PT. Esse embate, portanto, teve a ver da Dandara com a Leninha, com um embate indireto, ou na verdade foi direto, entre o Rogério Correia e o Reginaldo Lopes, entrando outros pesos pesados do PT, alguns eminências pardas do PT mineiro, como Virgílio Guimarães. São Paulo. São Paulo foi eleito como presidente o deputado federal Kiko Seleguin, que é da corrente do Lula, a CNB. Agora vocês vão ver que coisa louca, com 79% dos votos. Um partido democrático que tem embate interno e que nasceu em São Paulo, um candidato, você já ouviu falar do Kiko? Ele não é uma projeção nacional. Do estado que sempre tem os nomes do PT projetados nacionalmente. Isso aqui é a força da corrente, é a força dos grandes nomes da corrente. Ceará. Ceará é bem interessante porque ganhou com 90% dos votos um candidato, um advogado chamado Conin, do campo democrático, que junta algumas forças importantes do PT do Ceará, incluindo o ministro Camilo Santana. Então vocês veem de novo que existe aqui um poder da máquina violento, né? E das estruturas internas do poder do Estado na eleição. 90% dos votos, gente. Onde que acontece? Em que país que acontece isso? Depois, Paraíba. Aqui tem uma diferença. E aqui vocês vão ver que se o Sudeste é muito vinculado à CNB, vocês vão ver que o Nordeste é vinculado a correntes de oposição à corrente majoritária do PT e do Lula. Então, na Paraíba ganhou a Cida Ramos, deputada, que é da Democracia Socialista.
que um dia foi uma organização trotskista, meio gramsciana, e hoje é uma corrente interna do PT, corrente do Raul Ponte, por exemplo, muito importante na história do PT. A corrente que foi do Paulo Sklamov, um dos fundadores do PT, naquela foto que aparece lá no Colégio Sion, tá ele no centro, é o maiorzão, tá um sindicalista, um baita no intelectual, eu admiro muito o Sklamov. Ela ganhou com pouco mais de 50% dos votos, é a primeira mulher eleita, a campanha foi bem difícil lá. Mas você vê que não são 90% dos votos, né? Aqui aparece mais o embate, né? Rio Grande do Norte. É interessante que foram 2 mulheres que vão se alternar na presidência do PT do Rio Grande do Norte. A vereadora Samanda Alves do Avante, que é a corrente da governadora Fátima Bezerra, e a deputada estadual Isolda Dantas, da Democracia Socialista, que eu acabei de citar, Cida Ramos da Paraíba, né? Elas vão se alternar 2 anos, se não me engano, 2 anos para uma, 2 anos para outra, né? O que significa que pega a eleição do ano que vem uma e depois a outra, né? Eu queria dizer para vocês que toda essa história, ela de alguma maneira deságua na eleição do presidente, que com muito tempo de antecedência já era o virtual eleito. O Edinho, ex-prefeito de Araraquara, que foi ungido como presidente virtual pelo Lula e pelo Zé Dirceu. Olha, a eleição foi constrangedora, porque muito tempo atrás, primeiro, o Zé Dirceu desautoriza as críticas da então presidente do PT, ainda não ministra, Gleisi Hoffmann, que criticou a política econômica do Haddad. Eles são adversários internos há muito tempo, a Gleisi, e o Haddad. E o Zé Dirceu dá um pito público na Gleisi. E em seguida, pouco depois, o Lula, algo que assim, não é muito comum na história do Lula, ele publicamente, ele pode ter feito isso internamente, mas publicamente ele pede para a Gleisi pensar em entregar a presidência do partido para antecipar o processo de transição da nova presidência, que ele queria alinhar com o governo. E, finalmente, como o embate continuava, ele convidou a Gleisi para ser ministra. De qualquer maneira, o Edinho ganha com 73% dos votos. E os 2 candidatos da esquerda, foram 4, mas os 2 candidatos da esquerda somaram 16%, que era o Walter Pomar e o Rui Falcão. O Rui Falcão, que já foi presidente nacional do PT. Eu não sei se vocês entendem, não é uma questão de popularidade, é uma questão da máquina. É isso que é um partido cartel. O PT significa que o PT virou um partido totalmente clientelista? Não, embora tenha esse viés dentro. Significa que é um partido que não tem mais internamente esquerda? Não, mas significa que o partido criou um segmento profissional de política que dirige o partido e que está encastelado esse segmento na corrente majoritária, que é a CNB. A CNB é uma estrutura de poder que defende o partido cartel e uma guinada mais ao centro do partido. Essa corrente se vincula cada vez mais à defesa do governo. Então, é uma corrente governista. Essa é a nossa proposta de discussão e de pauta. Nós gostaríamos muito de saber a tua opinião. Manda a sua opinião pelo chat desses canais, ou desse canal que você acaba de assistir, ou pelo número do nosso WhatsApp. Se não se inscreveu, você tem ainda a chance. A gente posterga até meia-noite de hoje para você se inscrever. Inscrito no YouTube, no Instagram e no Spotify, melhor você se inscrever em todo uma vez, né? É de graça mesmo. Aí você clica lá no sininho para você receber notificação do que a gente postar e divulga o link desse canal, porque desse vídeo aqui, desse videocast ou podcast que você está assistindo, e manda para todo mundo, porque nós queremos criar uma comunidade grande, principalmente nesse momento que o Brasil está sendo atacado pelo Trump e a família Bolsonaro está em queda. Então vamos aproveitar a queda deles e organizar para... Eu não vou explicar, né? É isso. Até a próxima. Um beijo. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.